Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Vai ser uma série de aulas de farmacologia que eu vou passar a colocar nesse canal e vai ser mais para abrir a mente de algumas pessoas que não conhecem do assunto e para quem conhece dar uma revisada sobre o assunto. Bom, primeiramente, antes de falar sobre anti-inflamatórios não esteroidais, eu preciso falar sobre a própria inflamação. Bom, o que seria uma inflamação? Ela é um processo natural de defesa do nosso corpo, justamente para proteger nosso corpo de agressões. E para proteger o nosso corpo de agressões, ele acumula fluidos e leucócitos justamente para destruir, diluir e isolar aquele agente que está lesando o local que está sofrendo. Alguma lesão pode ser química, física, que eu vou falar mais na frente que tipo de agressões ao nosso corpo podem causar uma inflamação. E essas respostas inflamatórias normalmente se dão por mediadores químicos, ou seja, o nosso corpo media quimicamente para que a gente proteja daquela agressão do meio externo. Como próprio, aqui é um desenho que eu coloquei de uma inflamação. Está sofrendo inflamação, fibras de dor, que eu vou falar uma aula mais na frente sobre analgesia. A gente pode falar sobre essas fibras da dor, epiderme e apoderme. Aqui é como se fosse um exemplo de uma inflamação causada pelo frio, uma fonte de frio. Eu vou falar de outras fontes que podem causar também a inflamação. Aqui são vários tipos de efeitos que podem causar uma inflamação. Infecções por vírus ou bactérias, traumas mecânicos, temperatura, tanto frio quanto calor, agentes químicos, uma radiação, uma doença autoimune, uma isquemia ou uma necrose, todos esses fatores podem ocasionar uma inflamação. E como muita gente já viu, até na faculdade ou ainda vai ver, se não viu, normalmente tem essa figura bem clássica da inflamação, que são os 5 sinais de inflamação no local. Seria o calor, normalmente o local da inflamação, ele tem um calor presente, tem o rubor, rubor normalmente é aquela vermelhidão, quando está vermelho fica com esse rubor, muita gente não conhece essa palavra rubor, mas seria a vermelhidão. Edema, normalmente a presença de edema no local da inflamação, dor ou perca de função, pode chegar até a perca de função no local que ocorre a inflamação. Bom, e como que se apresentam aqueles sinais que eu mostrei anteriormente para vocês? Como que eles se apresentam na inflamação? Bom, como eu falei anteriormente, tem vários fatores que podem ocasionar uma inflamação. Um agente físico ou um químico ou um micro-organismo pode atingir nosso corpo e causar uma inflamação. Esses agentes, normalmente, eles vão causar aqueles sinais que eu falei anteriormente. E como que aqueles sinais apresentam? Normalmente, há um aumento da dilatação dos vasos, justamente para diluir aquela matéria que está entrando no nosso corpo, para ele não ficar concentrado no local. Isso faz com que a gente tenha um aumento do fluxo sanguíneo e acaba aumentando o calor do local, já que tem uma vasodilatação no local. A permeabilidade dos vasos justamente é aumentada para que tenha uma migração maior de células de defesa para o local da inflamação. E nisso, a liberação de fluidos, que ocorre justamente pela liberação de células de defesa justamente para proteger o nosso corpo. E isso tem o rubor, que seria, muita gente não conhece a palavra, como eu falei anteriormente, que seria a vermelhidão. Quimiotaxia, que é a migração de algumas células do sistema imune justamente para defender. Isso faz com que tenha um inchaço do local, ou seja, um edema. Uma resposta sistêmica que pode ocasionar até a febre, que eu vou falar mais na frente. Por que, que a gente tem a febre? Por que, que nosso corpo sinaliza para ter que tenha algo errado justamente pela febre. Normalmente, pela resposta sistêmica, aumento de linfócitos, que acaba atingindo nosso hipotálamo por prostaglandinas PGE2. Eu vou falar mais na frente por que a gente tem essa febre e por que é um sinal da inflamação. Bom, aqui são as respostas vasculares, que são a parte dos vasos. Seria tipicamente vasodilatação, que causa principalmente a vasodilatação é a histamina, que é liberada dos mastócitos. Essa vasodilatação propicia o aumento de oxigênio no local, aumento de nutrientes, diluição de toxinas e aumento do fibrinogênio justamente para ter uma capa para justamente futuramente ter uma cicatrização do local da lesão.
Essa imagem que eu coloquei para vocês é para vocês observarem melhor como que é uma resposta celular do local da lesão da inflamação. Aqui eu coloquei o exemplo, seria como se fosse um espinho. Quando entra um espinho, ou pode ser uma agulha ou algum objeto cortante, ele vai entrar, normalmente vai ter bactérias. O nosso corpo vai fazer com que tenha a migração de células de defesa como neutrófilos e monócitos que viram macrófagos, justamente para combater aquele local que está sendo afetado. Então, na invasão inicial, quem protege o nosso corpo de bactérias, vírus, neutrófilos, do sangue que vai migrar, os monócitos migram do sangue lá, depois que eles chegam no tecido, eles viram macrófagos que liberam, fagocitam essas substâncias, bactérias, vírus, o que tiver entrando e não pertença ao nosso corpo. Bom, e como eu falei anteriormente, a gente tem mediadores inflamatórios que vão fazer com que a gente se proteja das inflamações. E que substâncias estão envolvidas no processo inflamatório? A gente tem diversas substâncias que estão presentes no processo inflamatório e algumas são derivadas, por exemplo, do plasma, como a bradicinina, derivados do sistema complemento, por exemplo, também estão no plasma e influenciam na inflamação. E muitas dessas substâncias elas causam quimiotaxia e vasodilatação, que são fundamentais justamente para a gente ter a proteção e barreira para aquelas bactérias e aquilo que entrou no nosso corpo não se espalhe sistemicamente. E substâncias derivadas de células, por exemplo, a gente tem histamina, óxido nítrico, citocinas, quimiocinas e eicosanoides. E todos eles são fatores mediadores da inflamação. Todos estão influenciando na inflamação. Ou seja, todos estão auxiliando para que o nosso corpo se proteja daquele fator que foi lesivo ao nosso corpo, daquilo que está influenciando negativamente no nosso corpo. Então, como que acontece a inflamação e a produção de algumas substâncias que são pró-inflamatórias? Na membrana das nossas células, a gente tem os fosfolipídios. Normalmente, quando a membrana da nossa célula ela se rompe, ela libera fosfolipídios. A gente tem no meio, onde ela é rompida, fosfolipase A2. Quando essa fosfolipase A2 ela degrada os fosfolipídios, acaba produzindo ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele sofre lesão, ou ele sofre lise por Aralox, que acaba produzindo leucotrienos, que também são mediadores pró-inflamatórios, e também acaba ocasionando a lise do ácido araquidônico, tanto pela COX-1 quanto na COX-2, para a produção de prostaglandinas, que eu vou falar mais para frente. Elas são fundamentais para se entender a inflamação, que são as principais substâncias mediadoras da inflamação. Vou falar mais na frente para vocês como que elas agem na inflamação. E as prostaglandinas, elas também são degradadas pelo tromboxano sintetase, que acaba produzindo a tromboxano A2, que é uma substância também bastante pró-inflamatória. Ou seja, a gente pode diminuir efeitos inflamatórios inibindo COX-1, COX-2, ou, por exemplo, a gente pode inibir a fosfolipase A2, e isso a gente vai inibir a produção das principais substâncias pró-inflamatórias, que seriam as prostaglandinas, o tromboxano A2, que ele é um vasoconstritor bem potente e que faz com que tenha um processo inflamatório bem acentuado. Ou seja, a gente pode usar algum medicamento tanto para inibir a COX-1 e a COX-2, que a gente vai falar na aula de hoje, como a gente vai também poder utilizar uma substância que iniba a fosfolipase A2, que eu vou falar na outra aula sobre glicocorticoides, que são substâncias que inibem a fosfolipase A2. Bom, a inflamação, ela tem tanto a aguda, como eu falei para vocês, dessa lesão momentânea, como também a gente tem inflamação crônica, por exemplo, inflamações que duram mais de 6 meses ou até mais aproximadamente 6 meses para frente já é considerada crônica. Normalmente elas estão envolvidas com células multinucleadas, infiltrados linfócitos e também necrose tecidual. Como eu falei anteriormente para vocês, a COX-1, a COX-2 e existe também a COX-3, mas a gente não tem tantos achados sobre ela, a gente não pode comentar tanto sobre ela porque a gente não tem tanto achado
sobre o efeito dela na inflamação, da COX-3. É uma variante da COX-1 e está no sistema nervoso central, mas a gente não tem tantos achados na parte inflamatória. Já a COX-1 e a COX-2, a gente tem que falar bastante dela justamente pelo efeito dos anti-inflamatórios não esteroidais. A COX-1, ela é fisiológica, constitutiva, a gente tem várias partes do nosso corpo. Eu vou falar mais na frente para vocês onde que a gente tem e por que ela é fundamental para algumas funções fisiológicas. A gente precisa dela também. Não é só uma coisa ruim, não é só um efeito ruim para inflamação, mas a gente precisa bastante dela também em outras ocasiões. Tá na mucosa, por exemplo, do adenal. Nós temos elas nas plaquetas. Nas plaquetas elas são fundamentais justamente por ser pró-coagulante. Em alguns momentos a gente precisa de uma coagulação do nosso corpo. E a COX-1 é fundamental. A COX-2 é o que é necessário a gente inibir justamente na parte da inflamação. Quando a gente usa um anti-inflamatório não esteroidal, a gente normalmente está querendo inibir essa ação pró-inflamatórias da COX-2. A gente utiliza um anti-inflamatório não esteroidal justamente para inibir essa COX-2, mas eu vou falar mais na frente para vocês que também tem os seletivos para COX-2, só que esses seletivos para COX-2, eles acabaram sendo descobertos depois. Achou-se que eles seriam mais eficazes para a inflamação, só que viu-se que eles tinham efeitos colaterais piores do que os inibidores de COX-1 e COX-2, que eu vou falar para vocês mais na frente, porque aí vocês vão entender melhor. Mas a ação justamente que a gente procura de anti-inflamatório seria para inibir essa COX-2, só que essa descompensação de COX-1 e COX-2, se você inibir só a COX-2, acabam ocasionando os efeitos colaterais bem superiores ao que você queria da inflamação. Efeitos colaterais são piores ainda do que a própria inflamação. E a COX-2 está justamente também, ela está presente fisiologicamente nos rins, no sistema nervoso central, no endotélio. Ou seja, a COX-1 e a COX-2 elas não estão presentes só na inflamação. Elas estão presentes também em muitos efeitos fisiológicos do nosso corpo. Por exemplo, como eu falei para vocês, a COX-1 e a COX-2 elas degradam, como eu mostrei no slide aqui. A COX-1 e a COX-2 fazem com que o ácido araquidônico elas se transformem nas prostaglandinas, e as prostaglandinas elas têm funções essenciais para o nosso sistema fisiológico. Então, por exemplo, na mucosa estomacal, a gente precisa de prostaglandinas para a proteção justamente do ácido clorídrico, do excesso de ácido clorídrico. Se a gente não tiver prostaglandina PGE2 e PGE1, são produzidas a partir da conversão pela COX-1, você tem a degradação totalmente aqui desse muco citoprotetor e pode ocasionar até ter uma lesão, até uma hemorragia no trato gastrointestinal. Pode ser pelo excesso de utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, você pode retirar, acabar causando uma dor de barriga ou algum efeito colateral dos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas é bom sempre lembrar que quando você for utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, não seletivo, ele também vai interferir na COX-1. A COX-1 é fundamental para a produção de PGE1 e PGE2, justamente são citoprotetores gastrointestinais, e isso pode ocasionar dores de barriga em quem vai utilizar o anti-inflamatório não esteroidal. Outra função das prostaglandinas, elas são presentes também na coagulação, elas são fundamentais na coagulação. A gente precisa tanto da COX-1 quanto da COX-2 para o equilíbrio. O tromboxano A2 ele é fundamental para induzir a coagulação nas plaquetas. As plaquetas têm presença de COX-1, justamente para aumentar a coagulação. E a gente tem PGE2 no endotélio. Esse equilíbrio faz com que a gente consiga ter tanto o efeito coagulante quanto o anticoagulante. Isso faz com que a gente tenha um equilíbrio entre os dois efeitos. E isso vai fazer com que a gente não tenha só um pró-coagulante e um anticoagulante. Isso vai ser justamente um dos efeitos colaterais dos não seletivos. Os não seletivos, eles acabam tendo um efeito colateral bem acentuado justamente porque eles inibem apenas o efeito da COX-2. E deixando a COX-1 descoberta, você vai ter um efeito pró-coagulante. Isso vai fazer com que muitas vezes a pessoa tenha um AVC, um infarto agudo no miocárdio, ou seja, efeitos colaterais piores do que a própria inflamação.
Ou seja, é fundamental para o equilíbrio na coagulação você ter um equilíbrio entre COX-1 e COX-2. Por isso que os não seletivos, eles não têm tanto efeitos colaterais quanto os seletivos para COX-2. Porque os não seletivos, você diminui tanto a COX-1 quanto a COX-2. A COX-1 vai estar nas plaquetas e a COX-2 vai estar no endotélio. Esse desequilíbrio, se você inibir só um, você vai ter um efeito pró-coagulante, por exemplo, se você inibir a COX-2. Espero que vocês entendam mais ou menos isso, justamente para entender por que eles não são tão bons para inflamação. A gente também tem função das prostaglandinas lá no rim. Na arteríola aferente, a gente tem efeito das prostaglandinas justamente na vasodilatação dessas arteríolas para nutrir os glomérulos. Ou seja, para a manutenção da taxa de filtração, a gente tem presença das prostaglandinas que são fundamentais quando a gente tem a inibição da produção destas. A gente não tem uma taxa de manutenção essencial do rim ou do glomérulo. Isso pode ser bastante lesivo justamente para quem tem problemas renais e usar cronicamente anti-inflamatórios não esteroidais. Pode ter uma deficiência do rim, ele pode ter uma insuficiência renal, justamente porque o rim não está sendo nutrido suficientemente, já que a vasodilatação faz com que chegue mais sangue ao rim, chegando mais sangue vai ser o rim vai ser nutrido, ou seja, quanto mais sangue melhor para ele. Outras funções que a gente tem também das prostaglandinas, ou seja, como vocês estão vendo aqui, são diversas funções essenciais das prostaglandinas, não são só aquelas funções na inflamação. Elas não são apenas ruins na inflamação, mas elas têm vários efeitos fisiológicos. Por exemplo, no útero, tem efeito fundamental para o controle da contração do útero. Contração ou relaxamento, dependendo da prostaglandina, contração ou relaxamento do trato gastrointestinal, vasodilatação, vasoconstrição, broncodilatação, a lipólise. Tudo isso é interferido justamente pelas prostaglandinas, ou seja, elas têm efeitos fundamentais, fisiológicos fundamentais para o nosso corpo. E as prostaglandinas, como eu disse anteriormente, elas agem também na própria inflamação. Como que ocasiona febre? Principalmente pela PGE2, que ela age no hipotálamo e faz com que a gente tenha uma elevação da nossa temperatura. Causa também a dor, principalmente quando é a dor crônica, ela pela PGE2 ou PGI2, que elas vão lá nas fibras e fazem a sensibilização, que eu vou falar na aula de analgesia para vocês, mais sobre essa parte da dor, como que a gente sente a dor, mas a gente tem que entender que as prostaglandinas, elas vão lá e fazem com que a gente tenha uma indução da dor justamente por desencadear o potencial de ação devido a essas prostaglandinas PGE2 e a PGI2. Eu vou falar mais para vocês na aula de analgesia. Então, como anti-inflamatório, hoje a gente tem tanto os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, como os glicocorticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre os AINES. São anti-inflamatórios não esteroidais, não são esteroides. E quais são as principais ações desses AINES? Eles são tanto anti-inflamatórios, como analgésicos, como antipiréticos. Antipiréticos seria para febre. E como que eles agem? Qual o mecanismo dos AINES? Os não seletivos, eles agem inibindo a COX-1 e a COX-2. Já os não seletivos, são aqueles celecoxib e ectacoxibs, eles inibem apenas a COX-2. Como eu falei anteriormente para vocês, antes, quando se descobriu que esses seletivos, achou-se que seriam excelentes, seriam bem melhores do que aqueles que já eram utilizados antes, que eram os não seletivos, já que eles inibiam apenas a COX-2, que é fundamental justamente para a parte da inflamação. Só se constatou-se no equilíbrio, como eu falei para vocês, da parte, por exemplo, da plaqueta com o endotélio, da COX-1 com a COX-2, que a COX-1 vai fazer efeitos já para procoagulantes. E a COX-2 são anticoagulantes, efeitos anticoagulantes. E esse desequilíbrio vai fazer com que a gente tenha uma descompensação. E eu apenas inibindo a COX-1, na verdade eu falei o contrário. A COX-1 é procoagulante e a COX-2 é anticoagulante. Quando você você inibe apenas a COX-2, tendo apenas a COX-1, vai ter um efeito procoagulante maior. Aí tem um efeito mais
para coagular, pode ter até um AVC, um infarto agudo no miocárdio, algum efeito trombótico também, justamente por essa inibição. Então, esses não seletivos passaram a ser até mais controlados. Hoje você só consegue comprar esses não seletivos com uma receita médica, uma receita de retenção. É aquela receita C1. Ele é bem controlado, justamente por ter diversos efeitos colaterais. Já esses não seletivos, a gente compra, às vezes, até sem precisar falar com o farmacêutico, o balconista, tá? Às vezes, fora lá do balcão, são MIPs, a maioria deles. São medicamentos isentos de prescrição. Você pode comprar, pegar e chegar. Vocês, com certeza, vão conhecer alguns desses remédios que eu vou mostrar mais na frente. Como que tem o efeito seletivo da COX-2? A parte da COX-2, ela tem esse bolsão aqui, que é um pouquinho diferente, que faz com que tenha essa seletividade desses medicamentos, desses COX-CIBs. Eles têm uma seletividade maior justamente por ter uma seletividade maior para esse bolsão polar. E consegue seletividade maior, e justamente se achava que tendo uma seletividade maior para a COX-2 seria melhor para a inflamação, só que tiveram outros efeitos adversos que causaram uma piora, já que tinha outros efeitos adversos não relacionados com a inflamação. Então, alguns efeitos adversos justamente dos AINES não seletivos, como eu posso falar para vocês. Por exemplo, como eu falei anteriormente, é fundamental prostaglandinas na parte que recobre o estômago, justamente para proteger do ácido clorídrico. Quando você retira, você utiliza bastante o não seletivo, você retira as prostaglandinas PGE2 e a PGI2. Isso faz com que tenha um acúmulo de ácido clorídrico e não tenha tanta proteção e pode ocasionar uma úlcera péptica e até mesmo uma hemorragia. E acaba tendo que tratar, justamente para tratar, você tem que ver se a pessoa não tem um H. pylori, para tratar com algum antibiótico, ou para utilizar com um inibidor de bombas de próton, ou até mesmo um bisoprostol, que ele serviria justamente para uma forma sintética da PGE2. E isso justamente é um dos efeitos mais conhecidos dos anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente aqueles mais fortes, aqueles que são utilizados a longo prazo. Como eu falei para vocês, é fundamental a prostaglandina também lá na arteriola aferente do rim, justamente para aumentar a vasodilatação e justamente para aumentar a irrigação dos rins. E a diminuição das prostaglandinas nesses locais podem ocasionar uma insuficiência renal aguda. Entre outros problemas ocasionados pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais e até mesmo a longo prazo, a gente pode ter problema na coagulação, problema na gravidez, vômitos, náusea, diarreia, constipação e dispneia, entre outros efeitos adversos que a gente já ouviu também falar bastante. A gente tem até alguns característicos de alguns tipos de anti-inflamatórios não esteroidais. Cada um tem sua particularidade, mas a maioria tem alguns desses efeitos colaterais. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o anti-inflamatório não esteroidal, ele tem 3 características: analgesia, antipirético e anti-inflamatório. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar tanto do AS, da dipirona, como do paracetamol. Eles têm efeitos analgésicos, efeito antipirético, mas não tem, ou às vezes tem pouquíssimo efeito anti-inflamatório. Por que eles têm tão pouco efeito anti-inflamatório? Justamente pela produção de peróxidos pelas bactérias ou até mesmo por células do local da inflamação. Esses peróxidos, eles acabam inativando tanto o AS quanto a dipirona quanto o paracetamol. Por isso eles não têm tanto efeito anti-inflamatório no local. E eles são chamados de AINES atípicos, justamente por não ter um efeito anti-inflamatório considerável. São usados mais para analgesia e para febre, que é antipirético. Então, a gente tem esses anti-inflamatórios atípicos, anti-inflamatórios não esteroidais atípicos, justamente porque eles não têm tanta ação na inflamação. E eles não têm tanta ação na inflamação porque lá na inflamação a gente produz muito peróxidos, tanto por bactéria quanto por células nossas. E esses peróxidos, eles inativam o AES, a dipirona e o paracetamol, o que faz com que eles não tenham tanta ação anti-inflamatória para o local da lesão. E algumas características bem específicas de cada um, por exemplo, a aspirina ela é utilizada muito como inibidor da coagulação.
como antitrombótico, justamente porque ele inibe mais a COX-1, que está nas plaquetas, e muita gente usa. Até algumas pessoas falam popularmente para afinar o sangue. Justamente, às vezes, quando tem uma cirurgia cardíaca que coloca um stent ou alguma coisa, ou, por exemplo, tem formações de trombos, muitos pacientes acabam utilizando o AS, ou que o nome popular, o nome de referência é aspirina, justamente para afinar o sangue, para evitar infarto agudo no miocárdio, evitar AVE, que é o popular AVC. Justamente porque a aspirina ela tem uma inibição muito grande da COX-1 das plaquetas. Ele age bastante como um agente antiplaquetário. Normalmente a dose para essa forma é de 100 miligramas. Ele é utilizado como agente antiplaquetário. Já em doses maiores, por exemplo, como 500, ele já é utilizado para febre, para dor. E ele inibe irreversivelmente a COX-1 das plaquetas. Já outros não tem uma inibição tão irreversível, já é mais reversível do que a da aspirina. Por isso que ela é tão utilizada para, entre aspas, né, afinar o sangue. Justamente por isso, que ela inibe irreversivelmente a COX-1 nas plaquetas e faz com que tenha uma ação antitrombótica. Ou seja, uma ação antiagregante plaquetária. Só que a gente tem que ter cuidado que também a aspirina tem alguns efeitos adversos, como por exemplo, pode dar uma fibrilação atrial, pode estar também síndrome de Reis, que normalmente acomete crianças, exacerbação da asma, ou até mesmo alergias. Como a gente já viu, tem muita gente que tem alergia a alguns AINES específicos. O paracetamol, que é muito conhecido no exterior como acetaminofeno, ele é bastante utilizado para febre, só que ele tem um efeito colateral muito acentuado quando você usa em excesso, justamente no fígado. Ele é hepatotóxico, pode levar até a morte, dependendo da quantidade, da concentração que você utilizou. E para reverter, pode ser que seja utilizado carvão ativado, ou até mesmo a N-acetilcisteína, ela é um antídoto para a intoxicação do paracetamol, por paracetamol. Como eu mostrei aqui na foto para vocês, nessa imagem, ele tem um fraco efeito anti-inflamatório justamente pela inibição dos peróxidos no local da inflamação, mas tem um bom efeito analgésico e antipirético. A dipirona. Se vocês forem procurar, por exemplo, em alguns livros americanos, vocês não vão achar tanta informação sobre a dipirona, porque ela tem alguns efeitos colaterais que fizeram com que ela fosse proibida lá nos Estados Unidos. Ela tem como principais efeitos colaterais a granulocitose e a aplasia medular. Esses efeitos fizeram com que elas fosse proibida lá nos Estados Unidos, por isso que alguns livros que a gente estuda, muitos deles são americanos e não traz tanta informação sobre a dipirona, mas ela tem um efeito semelhante ao paracetamol, tanto para febre quanto para dor. E o risco de lesão hepática não é tão grande, mas devido à granulocitose que ela causa nas células, nossas células imunes, e a aplasia medular, essa substância foi proibida nos Estados Unidos. Muita gente disse que seria mais por conta da indústria da dipirona, que seria da Novalgina, contra a do paracetamol, que tiveram a luta, a do paracetamol, que seria o Tilenol, eles tiveram uma luta e foi proibido no canto. Na Europa, por exemplo, o paracetamol não é tão consumido, é consumido mais a dipirona. Já nos Estados Unidos, a dipirona é proibida, é consumido mais o paracetamol. Muita gente diz que é por disputa da indústria farmacêutica, mas normalmente o que a gente tem cientificamente que seria por conta desses efeitos colaterais, pela agranulocitose e pela aplasia medular. Outro anti-inflamatório não esteroidal, agora que eu vou falar, esse já é típico, ele tem tanto efeito anti-inflamatório, quanto também para febre, quanto para dor. É o diclofenaco. O diclofenaco, ele inibe mais a COX-2, que seria o da inflamação, que causa a inflamação. Ele penetra, ele é muito utilizado para dores articulares. Ele penetra essa cápsula aqui, ó. É a cápsula articular, por isso que ela é utilizada tanto para artrite, outras dores em articulações, justamente porque ela consegue uma penetração nessa parte articular. Quando tem uma inflamação, ele é um bom anti-inflamatório para a parte de lesões de articulações. Ele é típico, ou seja, ele tem os três efeitos, tanto para febre, quanto para dor, quanto também para inflamação. Ele é utilizado também para cólicas menstruais e para dores musculares, não só nas articulações, mas para músculo também. E entre outros anti-inflamatórios não esteroidais,
A gente tem muitos e muitos, mas os principais, tanto são aqueles que eu falei antes, os não típicos, quanto também o diclofenato típico. Outros típicos que a gente vai ter também, como eu falei, os típicos são aqueles que têm a ação anti-inflamatória, para dor e também para febre. E todos esses outros aqui, eles também têm esses 3 efeitos. O ibuprofeno é usado mais para dores esporádicas, aqui é mais ou menos a concentração que é utilizado. Ele não age tanto no TGI, não tem tantos efeitos colaterais no TGI. A gente tem o cetoprofeno, que é utilizado para artrite reumatoide, para dores menores. Naproxeno, que também é seguro no TGI, mas em excesso pode ser lesivo. Tem alguns efeitos colaterais. Piroxicam tem a inibição, por exemplo, de células do sistema imunológico. Meloxicam, que é mais seletivo para COX-2. A gente tem a nimesulida, que é mais seletivo para COX-2 e pode ser hepatotóxico. A gente tem a endometacina, que pode ser utilizado para espondilite e para gota, entre outros anti-inflamatórios não esteroidais. Aqui eu estou destacando são os principais, tanto aqueles que a gente ouve bastante, de pirona, paracetamol, aspirina e o diclofenaco, quanto todos esses outros são os principais anti-inflamatórios não esteroidais que são comercializados no Brasil, que eu estou trazendo para vocês. E como eu falei anteriormente, eu repeti bastante para vocês, achava-se que fazendo um medicamento que inibisse apenas a COX-2 seria ótimo para a inflamação. Só que, como eu falei anteriormente para vocês, não se achou-se exatamente isso. Quando fez esse tipo de medicamento, viu-se que tinham efeitos colaterais piores do que a própria inflamação, que acaba ocasionando, às vezes, AVC, ou infarto agudo do miocárdio, ou alguns trombos, justamente porque o inibidor seletivo da COX, ele inibe apenas a COX-2, inibidor seletivo da COX-2. Ou seja, ele inibe apenas o fator anticoagulante, que é o que é produzido pela COX-2, lá no endotélio. Nas plaquetas, a gente tem o indutor da coagulação, que é o da COX-1. Quando a gente utiliza o não seletivo, vai inibir tanto no endotélio a COX-2, quanto também nas plaquetas a COX-1. Quando eu utilizo apenas o inibidor da COX-2, eu vou ter inibição daquele anticoagulante, mas e também vai ter uma indução ainda da COX-1, ou seja, tem uma maior propensão de trombos, de AVCs, de infarto agudo do miocárdio, justamente por eu ter esse aumento desse fator. Por isso que esses medicamentos são controlados. Você não pode chegar simplesmente na farmácia sem uma receita e comprá-los. Eles precisam de uma receita C1, aquela receita em 2 vias, para poder comprar um medicamento desse tipo. Ele passou a ser controlado justamente por isso, por ter efeitos colaterais muitas vezes piores do que a própria inflamação. Isso, claro, quando você utiliza por um bom tempo. Tem que ser sempre avaliado pelo médico, ou o dentista, ou quem está passando esse tipo de medicamento. Tem que ser bastante controlado, porque eles têm efeitos colaterais bem preocupantes. Como eu coloquei aqui para vocês, infarto agudo do miocárdio, ou AVC, entre outros. Então, pessoal, eu acabo aqui a aula de AINES. Na próxima aula eu vou trazer para vocês os glicocorticoides, que são outros anti-inflamatórios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre esses glicocorticoides e a gente vai continuar falando sobre farmacologia nas próximas aulas também. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.